Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Nós vamos ler o capítulo de número 11. Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 ao 9. Glórias a Deus. Nós vamos hoje, irmãos, na direção do Espírito Santo, estarmos tratando de um tema, de um assunto que é bastante importante, um assunto relevante para as nossas vidas, né, em todos os aspectos. Com certeza os irmãos vão entender aquilo que Deus tem para falar. Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa mensagem hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria que você guardasse bem, porque este tema por si, ele já vai nos trazer muito ensinamento e muito conhecimento. O tema da nossa mensagem é: Deus trabalha na unidade. Amém, igreja? Amém? Deus trabalha na unidade. Para que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor vai falar conosco, eu gostaria de relembrar aquilo que a Escritura nos revela, aquilo que a palavra de Deus nos revela em relação ao propósito de Deus, em relação ao projeto de Deus, ao ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, quando Deus cria a mulher, quando Deus coloca aquele casal ali no jardim do Éden, Deus tinha um propósito, e este propósito do Senhor é revelado na sua própria palavra. Eu quero ler junto com os irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, vamos ver o que diz este texto, para nós entendermos bem a palavra do Senhor. Gênesis 1, 28, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Segura este versículo aí. Observe bem, irmãos, nós estamos em Gênesis capítulo 1. Deus havia criado todas as coisas, Deus havia criado o homem, criado a mulher, Deus prepara ali uma habitação, um local, um jardim, onde Deus coloca este casal, e Deus diz a eles de forma clara, Deus diz a eles de forma explícita qual era o seu plano, qual era o seu propósito, qual era o plano de Deus para com a humanidade que se iniciava ali, com aquele casal. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. O Senhor queria que o homem, a partir do jardim do Éden, crescesse, frutificasse, multiplicasse e se expandisse, se espalhasse por toda a face da terra. Por quê, irmãos? Porque era plano de Deus, era propósito de Deus que toda a terra, e um dia isto acontecerá, um dia isto será verdade,
mas esta verdade já iniciava no plano de Deus, ali no início da criação. O propósito de Deus era que toda a terra fosse cheia da glória do Senhor nosso Deus, através de um ser que Deus havia criado à sua imagem, à sua semelhança. Deus colocou o homem, não é? O casal, a humanidade que começava ali, para que realmente fosse o Deus deste mundo, o Deus desta terra, ou que fosse a expressão do verdadeiro Deus, o Senhor, né, de todo o universo. Não era Deus quem iria dominar a terra, não era Deus quem iria governar a terra, mas o governo do homem, naquele estado de santidade, naquele estado inicial, né, de pureza, de perfeição, que Deus havia criado, o homem seria a expressão de Deus sobre toda a face da terra. Este era o plano de Deus e o propósito de Deus. No entanto, irmãos, nós vamos observar que algumas gerações mais adiante, né, depois da queda do homem, que a palavra do Senhor vai nos dizer, então, que toda a terra estava corrompida, né? Sabemos da história, né? Infelizmente o homem transgrediu a ordem do Senhor, o mandato do Senhor, desobedecendo aquilo que Deus havia estabelecido, né? Houve a queda. A partir daí o homem perdeu a sua comunhão com Deus, né? A partir daí o homem perdeu a sua capacidade, né? Porque o homem, inicialmente, irmãos, quando nós lemos, né, no início, o homem tinha uma capacidade extraordinária, né? O homem tinha uma inteligência extraordinária, era algo assim, hoje aos nossos olhos, sobrenatural, né? Aquilo que Deus fez com o homem, mas o homem perdeu tudo isso aí, o homem perdeu a sua comunhão com Deus, o homem perdeu a sua força, o homem perdeu a sua energia, enfim, e passado, né, algumas gerações adiante, acontece o que nós já dissemos, toda a terra estava corrompida, toda a terra estava distanciada de Deus, né? O pecado tomou conta do coração do homem, o pecado dominou o coração do homem, e a palavra de Deus diz que não restando ao Senhor, né, uma outra opção, senão aquela de destruir toda a terra pelas águas do dilúvio. No entanto, né, em meio a toda aquela geração corrompida, existia uma família que permanecia justa diante de Deus, que permanecia fiel diante de Deus, era a família de Noé, né? Noé com a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos, apenas 8 almas, na verdade, em toda aquela geração. E Deus, como é um Deus fiel, Deus como é um Deus justo, Deus como é um Deus de amor, Deus jamais iria destruir o fiel com os infiéis, e isto tem muito a ver comigo e com você também, amém, igreja? Não é porque o mundo à nossa volta está corrompido é que nós precisamos nos corromper também, não é porque o mundo à nossa volta está corrompido que, se você se mantiver justo na presença de Deus, os olhos do Senhor não estarão voltados para você, para te guardar, para te abençoar, para te fazer prosperar. Pode ter certeza, irmãos, né? Infelizmente nós estamos aí diante de uma pandemia em que esse vírus, ele contamina, né? Ele é transmissível, né? Você tem que se resguardar de fato, mas em relação ao pecado, eu quero lhe dizer que o pecado do outro não te contamina, o que te contamina é o teu próprio pecado, o que nos contamina é o nosso próprio pecado. Não é porque a geração de Noé estava toda corrompida, não é porque a geração de Noé tinha voltado as costas para Deus, né, que Noé não pôde e a sua casa se manter fiéis e justos diante de Deus. Se mantiveram fiéis e justos diante de Deus, e por conta disso, mesmo em meio àquela geração violenta e corrupta, Deus preserva Noé e sua casa, Deus preserva Noé e sua família, através da arca, que os irmãos todos sabem, que o Senhor manda construir, Noé constrói, e ali salva-se ele e a sua casa. Passado este momento do dilúvio, toda a carne em toda a face da terra, com exceção de Noé e sua família e os animais que Deus havia preservado ali na arca, toda a carne morre, toda a carne é exterminada, permanece apenas Noé e sua família. E aí Deus volta outra vez, então, a trazer, né, para os homens, agora para aquela família, qual era o seu plano, qual era o seu propósito. Nós vamos encontrar isto em Gênesis capítulo 9, versículo de número 7, vamos ler.
Gênesis 9:7, aqui é depois do dilúvio, amém, igreja? Quando nós lemos lá Gênesis 1:28, nós estamos falando logo no início da criação, né? Para uma geração pré-diluviana. Aqui o Senhor está falando com Noé e sua família após o dilúvio, a geração pós-diluviana. Mas vós, disse o Senhor, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Percebe que Deus volta agora a falar com Noé, o mesmo que ele tinha dito lá atrás para Adão e Eva. Deus fala com Noé e com a sua casa, o mesmo que ele havia dito antes, porque Deus não muda os seus planos, Deus não muda os seus propósitos. Tanto é, queridos irmãos, que eu disse agora há pouco e quero repetir, né, quando Deus tinha no seu coração o propósito de que toda a terra fosse cheia da sua glória, e isto até hoje ainda não aconteceu, mas vai acontecer, quando nós estivermos por toda a eternidade com o Senhor, quando Deus criar o novo céu e a nova terra, esta nova terra, com a igreja, com os salvos, com os eleitos pelo Senhor, irão encher a terra da sua glória, porque este propósito de Deus não mudou. Deus não conseguiu cumprir este plano inicial através de Adão e Eva. Mas Deus, volta esse versículo para mim, por gentileza. Mas Deus reitera o seu plano e o seu propósito agora para uma nova geração. Aquela primeira geração havia sido exterminada, mas a geração de Noé, a geração de pessoas justas, então agora estaria ali para cumprir os planos de Deus. Mas vós, disse o Senhor, frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Este era o plano de Deus. Só que o que é que nós vamos ver, irmãos? Nós vamos ver exatamente a mesma coisa que aconteceu com a primeira geração, com a geração pré-diluviana. O que acontece agora com a geração pós-dilúvio? O mesmo que havia acontecido. O homem se corrompe, né? O homem volta as costas contra Deus, e o homem se opõe ao projeto de Deus, aos planos de Deus. Vamos observar o que diz Gênesis capítulo 11, versículo de número 4. Gênesis 11, 4, algumas gerações depois do dilúvio. Aquele povo agora liderado por um homem chamado Nimrod, né? Disseram assim: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Segura esse verso aí. Você observa, irmãos, primeiro Deus fala com Adão e Eva, para que crescessem, né, fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra. Isso não acontece. A terra se corrompe a ponto de Deus ter que exterminar a toda aquela geração. Aí uma nova geração é preservada através de Noé e sua família. Deus reitera outra vez os seus planos e os seus propósitos. Vocês têm que se multiplicar, e vocês têm que povoar a terra, encher a terra. Só que quando nós chegamos em Gênesis 11, 4, nós vamos ver então, algumas gerações depois do dilúvio, essa mesma geração dizendo agora o seguinte: vamos edificar uma cidade, vamos construir uma torre cujo cume toque nos céus, vamos fortalecer o nosso nome para que nós não sejamos espalhados. Então você percebe que o coração do homem sempre se opondo ao plano de Deus, o coração do homem sempre contrariando ou tentando contrariar a vontade de Deus. Mas aí nós vamos então observar, né, ainda a palavra de Deus, no versículo de número, deixa eu observar aqui, versículo de número 5, versículo de número 5, nós vamos ver o Senhor dizendo aqui, o texto dizendo: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ou seja, eles estavam lá construindo a cidade,
eles estavam construindo uma torre, a palavra de Deus, eles desejavam que o cume da torre chegasse até aos céus, quem sabe talvez com a intenção de escapar de um possível dilúvio que eles imaginavam que poderia acontecer, talvez seja essa a intenção dessa torre, não é? Eles estavam fazendo, mas os olhos do Senhor estavam observando, e isso também é significativo para mim e para você, meu querido irmão. Nenhum de nós, em tempo algum, em lugar algum, estaremos ocultos aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz: se eu subir ao mais alto monte, o Senhor está; se eu descer na maior profundidade, o Senhor está, né? Em plena luz o Senhor me vê, na escuridão o Senhor me vê, aonde eu for, não tem como escapar dos teus olhos. Não há como fugir, querido irmão e irmã, do olhar de Deus naquilo que eu e você estamos fazendo, quer seja bom, quer seja mal. Não tem. Os homens estavam lá, né, liderados por Nimrod, cheios de força, cheios de vigor, cheios de energia, determinados. Não, nós vamos fazer assim, é assim que vai ser. Nós não vamos nos espalhar, nós não vamos, né, sair daqui, nós vamos construir uma cidade, nós vamos ficar aqui, nós vamos fortalecer, e nós não seremos espalhados. Aí o Senhor diz: vamos descer, né, e ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Próximo versículo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Segura aí. Aqui começa, irmãos, aquilo que o Senhor falou ao meu coração e que eu quero estar compartilhando com você, a respeito da unidade. Deus trabalha na unidade, não é? Deus trabalha na unidade. Deus, ele desce e ele vê que aquele povo está construindo a cidade, está construindo a torre. Era algo contra o plano de Deus, era algo contra a vontade de Deus, era algo que se opunha àquilo que Deus queria. Mas Deus observa uma coisa: Deus observa que eles estão construindo, Deus observa que eles estão fazendo, e Deus observa que eles não terão condições, né, ou eles não terá como restringir aquilo que eles estão fazendo, não terá como impedir aquilo que eles estão fazendo, porque eles têm todos uma mesma língua, ou seja, eles estão se entendendo, né? Eles estão se entendendo no propósito que Ele tem em seus corações, e se eles estão se entendendo, não tem restrição para aquilo que eles intentarem fazer. E aí você já começa a ficar ligado, porque Deus começa já a falar ao meu e ao teu coração. Irmãos, embora aquilo que eles estivessem fazendo, Nimrod e todo aquele povo estava fazendo, fosse contra a vontade de Deus, ali estava estabelecido o princípio da unidade. Se eles estão se entendendo, se eles estão falando todos uma mesma língua, não haverá impedimento, não haverá quem possa fazer pará-los, não há como interromper o projeto, porque eles estão falando a mesma língua, porque eles estão se entendendo, porque eles estão todos dentro de um mesmo propósito. Amém? Você entende isso? Amém, igreja? Quando nós estamos todos dentro de um mesmo propósito, quando nós estamos falando todos uma mesma língua, quando nós nos entendemos naquilo que nós nos propomos fazer, a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, diz que não haverá impedimento, não haverá restrição para aquilo que eu e você intentarmos fazer. É verdade, irmãos, que quando nós olhamos aqui para este texto, nós sabemos que Deus estava falando do idioma. A língua, a humanidade tinha apenas um único idioma naquele tempo, todos falavam a mesma língua, não é? Mas trazendo isso para o nosso contexto, eu quero dizer o seguinte, que quando nós, não é, e isso vale para todas as áreas da nossa vida, meu querido irmão e irmã, onde nós vivemos em sociedade, a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, da nossa família,
quando nós falamos uma mesma língua, quando nós temos todos uma mesma intenção, quando nós temos todos um mesmo projeto, né? Quando nós focamos e trabalhamos em cima daquilo que nós planejamos e desejamos, não haverá impedimento, não haverá restrição. Não é? Voltando ao texto e ao episódio narrado aqui, eles estavam fazendo algo que era contrário à vontade de Deus. Então Deus precisava fazer cessar aquela obra e cumprir o seu plano e o seu projeto, que o povo se espalhasse sobre a terra. E o que é que Deus faz? Vamos ver o verso seguinte, vamos lá. Verso 7. Diz então o Senhor: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Preste atenção, perceba bem. Quando foi que o Senhor conseguiu o seu intento de que eles cessassem a construção da cidade, a construção da torre? Quando Deus veio e confundiu a língua daquele povo, e foi a partir daí, né, que surgiram os idiomas todos que nós conhecemos. A partir dali, a partir desta confusão, né, das línguas das pessoas, porque elas não se entendiam mais, né, elas não conseguiam mais, não se comunicavam, não se entendiam, e aí não teve como continuar. E o que foi que aconteceu? Começou a formar grupos, né? Grupos que conseguiam se entender, grupos que falavam a mesma língua, foram para um lado, grupos que se entendiam aqui, falavam a mesma língua, foram para outro lado, e assim foi formando grupos que se comunicavam, que se entendiam, e foram se espalhando, e cumprindo o plano de Deus, cumprindo o propósito de Deus, que era de povoar a terra, e foi a partir daí que a terra passou a ser povoada. Mas a intenção, aquilo que o Espírito colocou no meu coração, que eu estou compartilhando com você, é a respeito da unidade. A respeito da unidade. Eles só conseguiram levar adiante, né, o seu intento, o seu projeto de construir a cidade, construir a torre, quando todos estavam falando a mesma língua. Quando deixaram de falar a mesma língua, a obra cessou. Quando deixaram de falar a mesma língua, o projeto fracassou. É claro, irmãos, eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes pode surgir uma confusão. Por que é que Deus fez isso? Porque aquilo que eles estavam fazendo era contra a vontade de Deus e a palavra de Deus, e o projeto de Deus. Mas os princípios são estabelecidos. O princípio da unidade, quando nós temos a mesma intenção, quando nós falamos a mesma língua, aquilo que eu costumo falar, quando nós puxamos do mesmo lado, as coisas acontecem. É assim na nossa casa, irmãos, amém? É assim na nossa casa, que é o menor núcleo familiar da sociedade, é o nosso lar, e às vezes é um núcleo pequeno, tão pequeno, como eu e a Sandra hoje, por exemplo, somos só nós dois, às vezes é maior, tem filhos, mas hoje, por exemplo, dentro da minha casa, é eu e a Sandra. Mas ali precisa ter unidade. Ali nós precisamos falar a mesma língua, porque se eu quiser uma coisa, ela quiser outra, se eu puxar de um lado, ela puxar de outro, o que é que nós vamos fazer? Aonde que nós vamos chegar? A lugar nenhum. A lugar nenhum. É assim no lar, é assim no trabalho, é assim na empresa, é assim na igreja, é assim em qualquer lugar, na escola, qualquer lugar em que nós tenhamos uma convivência social, precisa que, para que os projetos sejam bem-sucedidos, precisa que todos falem uma mesma língua. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Agora alguém pode dizer, pastor, mas nós falamos a mesma língua, todos nós falamos português. Você sabe que não é disso que o Senhor está tratando. O Senhor está tratando de propósitos, de intenção, do desejo do coração, daquilo que vem na direção de Deus, e nós trabalhamos para que aquilo aconteça. E é assim que tem sido, irmãos. E o que é maravilhoso é quando você se recorda daquele versículo anterior que lemos, que diz: eis que todos têm uma mesma língua,
portanto, não haverá restrição, ou seja, não tem quem possa impedir. E isso é uma verdade, isso é uma realidade, irmãos. Dependendo, é claro, do projeto, do tamanho do projeto, da complexidade do projeto, pode levar um tempo maior. Às vezes é um projeto a médio prazo, até a longo prazo, não importa. Mas se estiverem focados naquele projeto, se trabalharem por aquele projeto, e quando eu digo trabalhar na unidade, não é trabalhar um puxando de um lado, um puxando do outro, mas se trabalharem focados naquele projeto, em algum momento aquele projeto será concluído e será bem sucedido. Amém, irmãos? Porque é princípio da palavra, não tem restrição. Você não conseguiu em 6 meses, mas pode conseguir em 1 ano, pode conseguir em 2 anos, pode ser um projeto para 5 anos, pode ser um projeto para 10 anos, não importa. O importante é você ter unidade, não perder o foco e trabalhar por aquilo que você deseja. Agora, se um puxa de um lado, se um puxa do outro, se um quer uma coisa, se o outro quer outra, o pai e a mãe às vezes querem uma coisa, os filhos querem outra, ou dentro da empresa é assim, o patrão quer uma coisa, mas tem um líder lá que puxa de outro lado, não dá certo, irmãos, lugar nenhum dá certo, a igreja não dá certo, eu acho que às vezes, eu me sinto até mais chato do que eu já sou, porque eu sei que eu sou chato, mas às vezes parece que eu sou mais chato ainda, fico repetindo sempre as mesmas coisas. Mas eu gosto sempre de me relembrar, dentro de um contexto como esse, quando nós chegamos aqui em Botucatu, há quase 24 anos atrás. Eu, a Sandra, a Priscila e a Suelen. Nós 4 chegamos aqui com o propósito de darmos início a esta igreja, a esta obra, a 5ª igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu. Quando nós chegamos aqui, já existia 4 igrejas nossas aqui. Aqui é a 5ª igreja. Chegamos nós 4 aqui na direção do Senhor, acreditando que Deus era conosco, acreditando que Deus ia fazer a obra, e a partir dali, as pessoas foram chegando aos poucos. Quem é do início aqui, nós temos irmãos aqui do início, sabe bem do que o pastor está falando. Aos poucos, foram chegando. Mas cada pessoa que foi chegando, foi ouvindo e foi aprendendo que nós precisaríamos trabalhar em unidade, que nós precisaríamos estar todos dentro do mesmo propósito, que nós precisaríamos ter um mesmo foco, que nós precisaríamos puxar do mesmo lado, e se fizéssemos isso, e graças a Deus temos feito isso, desde lá até aqui, vamos continuar fazendo, em nome do Senhor Jesus, foi o que nos deu a graça de estarmos aqui hoje. Amém, irmãos? A graça que temos hoje de estarmos aqui e queremos chegar mais longe, segundo a vontade de Deus e a direção de Deus, é por conta da bênção do Senhor na unidade. Se lá atrás, se lá no princípio, mesmo sendo um grupo pequeno, estivesse puxando um do lado, outro do outro, um quer uma coisa, outro quer outra, irmãos, pode ter certeza que talvez a igreja tivesse até acabado. Como infelizmente com tristeza nós temos que falar sobre isso, é uma tristeza no nosso coração, mas sabemos disso, irmãos, planos de Deus, projetos de Deus, que Deus tem, mas que as pessoas não conseguem enxergar, que as pessoas não conseguem se submeter à liderança, que um quer mandar mais que o outro, um quer fazer mais que o outro, um quer ser mais sábio que o outro, e por aí vai, e as coisas não viram em nada, acaba, Por quê, irmãos? Porque a falta da unidade também é um princípio estabelecido pela palavra de Deus que nós acabamos de ver, disse o Senhor, vamos confundir a língua deles. Volta no versículo anterior, versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Acabou aquele projeto, acabou, caiu por terra, não vai. Por quê? Porque não tem unidade, não falam a mesma língua, não tem como prosperar. Os irmãos se recordam, Jesus falando agora no Novo Testamento, dizendo que uma casa dividida contra si mesma não prospera. Amém, igreja? Não prospera, uma casa dividida contra si mesma. E quando a palavra do Senhor fala casa, nós trazemos aqui para a realidade da nossa vida, como já dissemos, qualquer área.
Pode ser no lar, na família, pode ser na empresa, no trabalho, pode ser na escola, pode ser na igreja, qualquer lugar que nós vivamos, né, socialmente, se não houver unidade, né, se houver a confusão, a contenda, né, a divisão, as coisas não vão acontecer. E eu quero aqui, já caminhando para o final desta palavra, e creio que você está entendendo aquilo que o Senhor está falando, falar a respeito, irmãos, do prejuízo, né, que a falta de unidade traz. Prejuízo, irmãos. A falta de unidade traz prejuízos em todos os sentidos, porque um projeto inacabado gera desperdícios de recursos financeiros, desperdício de tempo, desperdício de energia empreendida na sua execução e prejuízo emocional de não ver um plano concluído. Então, tudo aquilo, irmãos, que não se consegue acabar, que não se consegue concluir, é um prejuízo grande. Prejuízo grande, e infelizmente, irmãos, não quero aqui, pelo amor de Deus, falar sobre ninguém, nem sei, de forma assim específica, mas eu conheço pessoas, você certamente conhece pessoas, que ao longo da vida começam um monte de coisa e não termina nada, irmãos. Termina nada, começa, gasta, investe, vai um tempo, dali a pouco para, aí faz de novo, e vai, e as coisas não acontecem, e muitas vezes não acontece justamente por conta também da falta de unidade. Irmãos, todo projeto inacabado, ele traz prejuízo, irmãos, traz prejuízo financeiro, desperdício de energia, porque tudo que você vai fazer demanda energia. Você tem que ter ânimo, você tem que ter coragem, vontade, vai lá, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que suar, tem que ter inspiração, mas tem que ter muita transpiração também. A obra de Deus nós fazemos de que forma, irmãos? Na direção de Deus, com a inspiração de Deus, mas com muita transpiração. Vocês devem mais ou menos imaginar, a Sandra, minha esposa, que convive comigo diariamente, ela sabe da transpiração do pastor. Não é só inspiração, não, viu? Não é só tem a bênção de Deus, fica lá de barriga para cima e as coisas acontecem. É inspiração e muita transpiração. É inspiração e muito trabalho. Agora, quando você trabalha e não conclui aquilo que você se propôs a fazer, é um desperdício. Desperdício financeiro, desperdício de tempo, desperdício de energia. É um prejuízo emocional, porque todo projeto inacabado, ele gera uma frustração, um trauma, uma insatisfação dentro de você. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, não estou dizendo que está acontecendo isso com alguém, mas se porventura, essa palavra de alguma forma fala direto com você, procure ajustar isso, procure na tua casa buscar esta unidade dentro dos planos, dos projetos. Nós estamos fazendo a campanha Projeto de Vida, nós estamos nos 12 dias de clamor para os 12 meses de vitória, nós estamos no ano do céu aberto, mas no ano do céu aberto, irmãos, as coisas não vão cair assim do céu de qualquer forma, tem que haver direção de Deus, tem que haver planejamento, tem que haver unidade de propósito, tem que haver trabalho, para que as coisas aconteçam. E quando nós agimos desta maneira, a palavra de Deus ela é fiel, não há restrição, aquilo que eles propuserem em seus corações vai acontecer, porque eles estão trabalhando dentro de princípio. E uma coisa que eu aprendi muito cedo e ensino isso frequentemente aos irmãos, é que Deus não vai se adequar aos meus princípios, Deus não vai se adequar àquilo que eu acho, àquilo que eu penso. Se eu quero ser bem-sucedido em qualquer área da minha vida, eu tenho que conhecer quais são os princípios do Senhor em relação àquilo, e eu me adequar aos princípios de Deus, e eu me adequar à vontade de Deus, e eu me adequar à palavra de Deus, e aí as coisas vão acontecer. Amém, igreja? E aí as coisas vão acontecer, O desejo do meu coração enquanto pastor de vocês, o desejo do meu coração enquanto pastor desta igreja, é que todos nós, eu e você, os irmãos que estão em casa, aqueles que estiveram de manhã, aqueles que não estiveram hoje com a gente,
Mas o desejo do meu coração é que cheguemos ao final deste ano, um ano difícil, está sendo difícil, foi difícil, 2020, 2021 já começou difícil, né? Está sendo difícil, mas que nós cheguemos ao final deste ano aqui, com a alegria de nós vermos projetos, né, sendo concluídos, ou projetos a médio prazo ou a longo prazo, mas que sabemos que está no rumo certo, que está no caminho certo, que estamos fazendo da forma certa, trabalhando na unidade, trabalhando na direção de Deus, né, conforme o pastor disse, com inspiração e transpiração, para que as coisas venham a acontecer e nós possamos chegar no final de 2021 em mais um ano louvando e adorando a Deus por aquilo que Deus nos tem dado e por aquilo que nós temos alcançado, porque Deus, Ele é fiel. Amém, igreja? Deus, Ele é fiel. E eu quero encerrar esta palavra para o meu e para o teu coração, fazendo a leitura de um salmo que fala muito, né, a respeito da unidade, salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Talvez uma palavra mais apropriada aqui seria unidade, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, ou em união, dentro dos vários aspectos da nossa vida social, irmãos. Irmãos, aqui não estamos restringindo a igreja, mas vamos falar de todo o aspecto da nossa vida social. Volta para mim aí. Viver em unidade. Viver em unidade. Cadê o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena o que, irmãos? A bênção e a vida para sempre. Segura aí. Aonde que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Onde há unidade, onde há união. Ó, quão bom e quão suave é que a família viva em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que lá na empresa, empregador e colaboradores, líderes, vivam em unidade, sejam todos de uma mesma intenção, tenham todos um mesmo coração, puxem todos do mesmo lado. Ó, quão bom e quão suave é que lá na escola, volta o versículo, está aí, que lá na escola, né, direção, professores, inspetores, coordenadores, alunos, auxiliares, trabalhem no mesmo sentido, trabalhem no mesmo propósito, que na igreja não seja diferente, para que a gente possa, queridos irmãos, verem as coisas de Deus acontecerem na nossa vida, verem as coisas de Deus acontecerem nas nossas vidas, não é? É muito interessante e muito bacana a gente pensar, eu disse há pouco, e é a palavra de Deus que nos faz saber assim, que um dia toda a terra será cheia da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, quando Ele esteve conosco, Ele disse o seguinte: eis que o reino de Deus é chegado até vós, eis que o reino de Deus está no meio de vós. Isso significa dizer, meu querido irmão e irmã, que embora a glória de Deus ainda não encheu toda a terra, mas ela precisa encher a minha casa. Amém, igreja? Ela precisa encher a minha casa. O reino de Deus está ali, a glória de Deus está ali, o espírito da unidade está ali. Ali não está o espírito da confusão, ali não está o espírito da contenda, ali não está o espírito do desperdício de recursos, de energia, de tempo, ali não está a frustração, a decepção de projetos não alcançados porque não houve unidade. E eu estou falando da minha casa, mas o exemplo é para a tua casa, é para a tua vida. Amém, igreja? O reino de Deus está aqui, no nosso meio, no meio do povo de Deus, da igreja de Deus.
O reino de Deus, a glória de Deus ainda não está sobre toda a terra, mas está onde eu e você estamos. E eu e você, meu querido irmão e irmã, temos que ser agentes de unidade, né? De agregação, filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, né? Tem que trabalhar no sentido eu sempre gosto de dizer isso, né? De construir pontes e não de levantar muros. Tem pessoas que infelizmente são especialistas em construir muro. Estou falando aqui no sentido figurado, não estou falando contra nenhum pedreiro não, amém, irmãos? No sentido figurado. Darlon, fica na paz aí, continua construindo os muros, não tem problema não. Mas no sentido figurado, tem pessoas que são especialistas em criar divisão, separação, né? Nós não, irmãos, nós temos que construir pontes, nós temos que ser pacificadores, nós temos que ser pessoas que agregam, que somam, né? Que traz unidade aonde nós estivermos, para que as coisas possam acontecer, e eu tenho certeza que esta é a vontade de Deus, amém? Coloque-se em pé no teu lugar. Que Deus te abençoe, que você e eu, né, essa palavra é para todos nós, possamos refletir bastante nela. Aquele que já vive isto, louvado seja Deus, fico feliz por você, pela tua casa, né, por aquilo que Deus já tem trabalhado no teu coração. Mas se de repente, porventura, esta não é a realidade da tua vida, essa não é a realidade da tua casa, e de repente nem é por conta sua, eu sei da dificuldade que é, irmãos, às vezes tem lares onde nem toda a família já teve um encontro verdadeiro com Jesus, e aí as coisas não são fáceis, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, põe o teu joelho no chão, né, abra o teu coração com o Senhor, mostre para Ele a dificuldade, você tem a certeza absoluta que Deus vai trabalhar a teu favor, amém, irmãos? O inimigo pode até trabalhar contra você, mas Deus vai trabalhar a teu favor, e a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que é contra você. Então, de repente, talvez esta unidade que nós estamos falando pelo Espírito do Senhor não tenha sido possível, quem sabe, talvez na tua casa, na tua família, não por conta sua, por conta das circunstâncias, mas o meu Deus e o teu Deus é um Deus que muda as circunstâncias a nosso favor. Feche teus olhos e fale com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu pude compartilhar com a Tua igreja neste dia, Pai. Eterno Deus, eu sei que o Senhor tem planos e propósitos, e que os Teus planos não são frustrados. Eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus, pela unidade da minha casa, do meu lar, da minha família. Te agradeço, querido Deus, pela unidade desta igreja, nestes quase 24 anos que nós estamos aqui. E os nossos olhos têm contemplado, ó Deus, as Tuas bênçãos sendo derramadas na unidade, porquanto o Senhor é um Deus de unidade. Ó Deus, nós sabemos que Tu és um Deus que opera, Senhor, na unidade, porque o Senhor é unidade, juntamente com o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, por este homem, por esta mulher, aqui presente, ó Deus, ou na sua casa, no seu trabalho, participando deste culto online, pôde ouvir esta palavra, e que esta palavra, Senhor, venha ao encontro das reais necessidades de cada um, e que sejamos levados, querido Deus, a buscar esta unidade, segundo aquilo que o Senhor tem falado conosco, e que possamos ver o Teu agir e o Teu mover no nosso meio, e ver a Tua glória, Senhor, sendo difundida, Senhor, neste mundo, aonde nós estivermos, em o nome de Jesus, amém, amém.